comparando com as outras aulas, que a gente falou sobre várias ideologias, vários ismos, o capitalismo, não é perfeito, como a Camila falou, mas ele é um sistema em que respeita a individualidade. Ou seja, o capitalismo, ele, além de respeitar a individualidade, ele dá a oportunidade da pessoa querer ter o seu papel dentro desse sistema. Você pode ser empresário, você pode ser assalariado, você pode não fazer nada e você tem o resultado do que você se propôs a fazer. Então, o sistema capitalista, ele perdura desde o final da Idade Média até os dias de hoje, se adaptando às mudanças tecnológicas e sociais, porque ele consegue vir de encontro com a alma humana. A alma humana é uma alma de individualidade mesmo. Não é de egoísmo, é de individualidade, em que você busca sempre ter uma ambição de querer crescer. Enquanto outros sistemas, como outras ideologias como socialismo, comunismo, eles querem padronizar e acabar com a ambição, todo mundo ser igual, todo mundo nivelado, e na realidade por baixo até hoje, o capitalismo não. Ele dá a oportunidade de você crescer se você lutar por isso. Se você trabalhar e você conseguir, vai galgando crescimento econômico dentro da sua vida, dentro da sua carreira. Então, o capitalismo tem esse diferencial frente a outros ismos, tá? E ele perdura tantos anos, tantos séculos, porque o ser humano, a alma humana, ela é individual, ela tem a sua particularidade individual, não aceita ser massificada ou coletivizada, né? E, além disso, o capitalismo ele dá aquela noção de oportunidade de crescimento, coisa que outros ismos nunca deram, não oferecem esse tipo de oportunidade. Uma pessoa comum não serve. Então, é nesse sentido que a gente vai entrar, então, nos modos de produção, rapidamente, uma pincelada rápida, falando dos modos de produção pré-capitalistas. Porque se a gente começar direto do capitalismo, dá a impressão que ele surgiu do nada. Puf, caiu o capitalismo na humanidade. E não é assim que funciona. Geralmente, o sistema capitalista e outros sistemas, eles têm um andamento, né? Então, que um processo que vem de outros saberes e de outros sistemas. Então, a gente vai começar a pincelar alguns aqui, sistemas pré-capitalistas, que a gente também chama de modos de produção. Por que modo de produção? Porque é o sistema que o ser humano, sistema humano, que produz riqueza e que vai produzir os bens necessários para a vida, certo? E que vai também produzir toda a parte material da humanidade. Então, por isso, modo de produção. Ok? O primeiro modo de produção que eu vou destacar para vocês é o modo de produção comunal primitivo. Esse modo de produção, ele surge dos grupos pré-históricos, da transição do período paleolítico, mais conhecido período da pedra lascada, para o período neolítico, que é o período da pedra polida. E é um período que vai o ser humano dar um salto de qualidade na sua existência, certo? Então, aí começa a se produzir algo de forma coletiva. Então, não existia, era inexistente a noção de propriedade privada e todo o sistema era coletivista. Só que em forma de cooperação. Não existia o coletivismo cooperativista. Isso é mais tarde. É uma cooperação entre as pessoas primitivas que viviam nesse sistema, certo? Então, com o tempo, eles vão desenvolver a agricultura, eles vão desenvolver as ferramentas, nós vamos ter a idade dos metais, e
esses progressos tecnológicos vão avançando e daí a comunidade vai crescendo com a agricultura, a alimentação melhora, tudo melhora. E daí a produção de excedentes. Quando há uma produção agrícola e de criação de animais que gera excedente, aquele sistema comunal já não serve mais. Porque a comunidade já é muito grande, existem diversas comunidades independentes no sistema primitivo, vivendo estágios de desenvolvimento separados e não padronizados, e daí quando há o excedente, existe aquela possibilidade de troca. Mas para quê? Quem que vai decidir a troca? Quem que vai decidir? Quem que vai administrar o excedente? É aí que surge um novo modo de produção, que é lá no Oriente Médio, lá na região do Egito e da Mesopotâmia, nas primeiras civilizações antigas, que é um modo de produção asiático. Asiático, que a gente fala que ali é a região da Ásia Menor. Certo? Região do Oriente Médio é a região da Ásia Menor. E não é o extremo Oriente, lá na Ásia, onde fica a China e o Japão. Ok. O sistema de produção asiático, ele já tem uma ideia do que fazer com o excedente. Para isso, existe uma noção de Estado. O homem, o ser humano, ele passa a adotar a noção de Estado. E daí surgem os mandatários desse Estado, né? Que seria o imperador, rei e faraó. Mas como que ele chega a constituir esse poder? Quando você fala assim, mas um cara lá se intitulou imperador e está valendo? Não. Geralmente, existiam clãs de famílias muito numerosas e que tinham uma população masculina maior e que se impôs através da força. Certo? A imposição através da força permitiu a constituição do Estado. É aí que alguns historiadores já começam a falar na civilização. Porque quando você constitui o Estado, prevê lei, prevê regra, mesmo que seja regra que o rei dite, que não está perene ali, eterna, mas é uma regra que o rei criou, que o faraó criou. Então, a partir daquele momento, há um estágio da humanidade de civilização e o modo de produção asiático, ele é controlado pelo Estado na pessoa do faraó. Muitos reinos antigos das civilizações do Oriente Médio eram autocráticos. O rei, ao mesmo tempo que ele era o chefe do Estado, ele personificava o Estado, ele era uma divindade viva e ele era respeitado por isso. E daí, ele era o proprietário de todas as terras. Então era propriedade privada? Não. No Egito Antigo e na Mesopotâmia, não existia o conceito de propriedade privada. É um avanço da noção de propriedade comunal para a propriedade do Estado. Você tira da comunidade dos grupos gentílicos de algumas centenas de pessoas e passa às mãos do Estado comandado por um governo autocrático ou um governo autoritário. Certo? Então, ou ele era divino, ou ele era militarizado. E ele domina os modos de produção, que consistiam em fabricação de ferramentas, trabalho na terra, agricultura, colheita, plantio, tudo isso, e criação de animais. Até aí, eu acho que já dá para ter uma visão do que era o modo de produção na era antiga, na idade antiga da história da humanidade. Depois a gente tem um outro avanço. Na Grécia Antiga, lá na Península Grega, a gente tem o surgimento do modo de produção escravista. É chamado de modo de produção escravista porque o grego em si, o grego, principalmente das cidades-estados mais conhecidas, como Atenas, Esparta, Tebas, dentre outras, eles começam a ter a noção de propriedade. O Estado já não é mais importante. O que é importante é a classe que domina o Estado, que domina
as relações políticas dentro do Estado. No caso da Grécia, nós temos os eupátridas. Os eupátridas eram chamados bem-nascidos, aqueles que se originam das famílias que deram início às cidades-estados. Eles possuíam as melhores terras, eles possuíam escravos. O escravo era visto como um bem, como uma propriedade privada. Então, no sistema escravista grego, nós temos a noção de propriedade privada surgindo no sistema social e no sistema de produção. O escravo, ele produzia tudo. O escravo grego, ele era responsável pelo plantio, pela colheita, pelo cuidado da casa, pela segurança dos seus donos. E era penalizado se errasse, ele era tratado mais próximo do dono quando ele tinha uma função mais próxima. Então, propriedade do eupátrida, propriedade dos bem-nascidos. Um sistema de produção, modo de produção que prevê propriedade, certo? Lembrando que as cidades-estados, cada uma tinha um governo próprio, com leis e modos de convivência diferentes e de organização política diferentes, certo? Bom, com a transição da Grécia para o Império Romano, o Império Romano, a Roma antiga, a monarquia, república e depois império, eles adotam um modo de produção escravista também, dos gregos. Eles pegam muito da cultura grega para si. E eles são os responsáveis para difundir esse modo de produção no restante da Europa. A gente sabe que a Roma foi um dos maiores impérios que a humanidade teve no passado, e com essa grande quantidade de fronteiras, milhares de quilômetros de fronteiras, milhões de quilômetros de fronteira, eles acabaram levando os costumes para até os rincões mais longínquos do Império. E com isso, um modo de sistema baseado em propriedade privada, em escravismo branco. Certo? Bem, inclusive a Igreja Católica também surge durante o Império Romano, e daí a gente entende por que a Europa e o mundo ocidental segue muito do catolicismo. A maior parte da civilização ocidental é cristã, e muitos são católicos, porque o Império Romano fez a difusão também do catolicismo e do cristianismo pelo mundo. Tá? Isso aí é apenas um adendo fora do sistema de modo de produção. Com o fim do Império Romano, a decadência do Império Romano e a sua queda em 476 d.C., a gente tem chamado, da forma clássica de se dividir a história, o início da Idade Média, tá? Que muitos falam que é uma idade das trevas, que é um erro muito grande, é um modismo muito grande falar dessa forma, querendo dizer que não houve produção intelectual, não houve desenvolvimento humano e nem desenvolvimento tecnológico nesse período, o que não é verdade. Vários historiadores de várias correntes já revisaram essa noção, e não é possível mais nós pensarmos na Idade Média como uma época que não seja de grande criatividade. A Igreja era produtora, a Igreja Católica era produtora de todo o conhecimento, tudo bem que ela monopolizava o conhecimento na Europa ocidental, mas houve grande produção. Nós temos aí 2 santos da Igreja Católica que são pilares da filosofia, que é São Tomás de Aquino e Santo Agostinho de Hipona, certo? Que escreveram livros que são estudados em todas as universidades de filosofia e história também. Bem, o modo de produção durante a Idade Média é considerado como modo de produção feudal. Por que um modo de produção chamado feudal? Porque consistia num sistema político-econômico baseado em feudo. Feudo é uma palavra francesa que significa porção de terra ou pedaço de terra. Esse pedaço de terra pertencia àquela elite aristocrática de nobres ligados à terra, que descendiam de nobres romanos. Cai o Império Romano e a gente tem aí uma fusão entre a cultura romana e a cultura bárbara, dos povos bárbaros que foram tomando e ocupando
os espaços europeus, certo? Então, os descendentes desses que ocuparam as terras, eles passam a ser senhores feudais, ou seja, os donos do feudo. Essa relação do dono do feudo com o camponês servo é uma relação de troca. Ao mesmo tempo que o camponês precisa do abrigo protetor e da terra para produzir seu alimento, abrigo protetor, eu digo, da produção, da proteção do senhor feudal que possuía as armas e possuía o exército. Ao mesmo tempo, possuía as terras e ele concedia as terras em troca de uma parte da produção, da obediência e de trabalho e de imposto através de trabalho, tá? O trabalho braçal também era uma forma de imposto. Então, é um modo de produção feudal, ele é todo baseado nisso, na produção da terra, na criação de gado, nos feudos, certo? E toda a terra feudal, de cada feudo, pertencia a um nobre. Então, a gente tem aquelas relações de suzerania, que é o senhor feudal, e vassalagem. Cada feudo, se ele fosse muito grande, para vocês terem uma ideia, a França, o país França, o território francês, era considerado um grande feudo, que era subdividido em vários pequenos feudos, do tamanho de regiões e do tamanho de cidades grandes, que eram passados para familiares do senhor feudal, através de alianças de casamento e tudo mais, ia subdividindo as famílias e distribuindo pedaços de terra, porque o exército do senhor feudal principal, ou suzerano dos suzeranos, ele não podia tomar conta e dar segurança contra invasões de outros povos, de outros territórios, naquele vasto território. Então, eles tinham um compromisso de lealdade, onde era feito a juramentos de lealdade entre os parentes do suzerano dos suzeranos, que jurava, a partir daquele momento, recolher os impostos, pagar a parte dos impostos, proteger os servos, tirar riqueza da terra através dos servos e repassar uma parte da riqueza para o suzerano maior. E também, quando convocado, reunir o seu exército para ajudar na defesa do suzerano maior, que mais tarde será o rei da França, o rei da Alemanha, o rei da Espanha, as famílias reais europeias, certo? Bom, mas e o sistema de produção dentro do feudalismo? Não existia comércio, mas existia excedente de produção. Mas daí como que era feito? O comércio através de moeda não existia. Não existiam padrões para você medir colheita. Por exemplo, eu colhi 500 toneladas de trigo. Não existia padrões assim. Então, o que eles faziam? Escambo, uma espécie de troca in natura de produtos. Você possuía porcos, o outro possuía cabras, trocava um porco por uma cabra. Você plantava cevada, colhia cevada, separava a semente de cevada, o outro colhia o trigo, separava a semente do trigo e tudo, trocava-se uma quantidade equivalente visualmente para que fosse feito esse tipo de comércio por escambo. Existem alguns relatos em alguns livros de história, como esse livro clássico aqui, de um historiador francês da Escola dos Análises, o Henri Pirenne, né? Esse livro aqui é uma edição mais antiga, que ele fala a história econômica e social da Idade Média. Nele ele fala que alguns feudos possuíam algum tipo de moeda com base no que o suzerano daquele feudo determinava, mas não era de larga escala, não era aceita em outros feudos, era só para controle interno do feudo, certo? Como se fosse um crédito que você tinha com o senhor feudal. Bem, quando que começa a transição do feudalismo, que é o último modo pré-capitalista de produção, para o capitalismo? Através do século XIII, XIV e
já no início do século XV, que já é a Idade Moderna, a gente tem aí mudanças que vão levar ao surgimento do capitalismo. Quais são essas mudanças que fazem o sistema feudal ruir e florescer um novo sistema? Primeiro, uma classe começa a se desenvolver em meio ao sistema feudal. É a classe dos burgueses, dos comerciantes. Descobriu-se durante a Idade Média, a segunda metade da Idade Média, que é do século XI até o século XIV, um caminho terrestre que levava até a região de Constantinopla, e através desse caminho terrestre, muitas pessoas que lutaram nas cruzadas do século XI ao século XIII traziam produtos, se transformaram em comerciantes e traziam produtos para a Europa feudal. E esses comerciantes que traziam os produtos eram chamados de burgueses. Eles até habitavam fora dos muros da cidade feudal, num lugar chamado burgo. Quem mora no burgo é o burguês. Era assim que eles eram chamados. Então, eles começam a criar caravanas de comércio para levar esses produtos que eram desconhecidos na Europa e começa a criar feiras nas portas do palácio e logo eles, através do sistema de troca ainda, eles começam a estabelecer uma espécie de comércio. Porém, é aí que começa a entrar a parte mais financeira bancária. Os primeiros bancos surgem no final da Idade Média também, porque existe a questão do crédito. Muitos nobres queriam ter acesso a esses produtos, mas não dava para se fazer escambo, muitas vezes, com relação a algum produto trazido do Oriente Médio, lá de Constantinopla. Então, como que aquele nobre feudal ia ter acesso àquele produto? Através de letra de câmbio. Você assinava uma promissória que valia como tinha um valor e você levava o produto. Só que o burguês tinha o direito de apresentar aquela nota para reaver o dinheiro que valia, ele estipulava um valor por aquilo, né? Logicamente, e depois ele passava para outros feudos também essa cultura da troca por papel, que era uma nota promissória que depois passou a ser dinheiro ou moeda metálica, o níquel, né? E muitas vezes o ouro e a prata também usado como moeda. Lembrando que a moeda não era uma coisa nova. Na antiguidade, Roma, Grécia, existiam moedas, né? Já existiam moedas, já se pagava tributos com moeda. Mas durante toda a Idade Média, o sistema monetário foi praticamente esquecido por ser uma sociedade rural e que não existia comércio. É a partir do século XIII e XIV que as moedas começam a ressurgir no sistema feudal e elas começam a ganhar força. À medida que você começa a ter produtos que são vendáveis e trocados através de moeda, você tem que estabelecer padrões. E é aí que na França, por volta do transição do século XIV para o século XV, a gente tem o estabelecimento do Sistema Internacional de Medidas, que é o metro, o quilo e o litro, né? Que é um sistema criado na França, até hoje os padrões são usados por eles. É lógico que nós temos países que não adotam esses mesmos sistemas, que é o caso da Inglaterra até hoje e Estados Unidos, que ainda usa o sistema de polegada, jardas para medir distância e não quilômetros e metros, certo? E outras medidas aí. Bom, o sistema começa a ruir também, o modo de produção feudal começa a ruir também, porque surgem os grandes comerciantes marítimos, que é o comércio marítimo. Aquele comerciante que iniciou as feiras, que começou a criar a reintroduzir as moedas, criando letras de câmbio, fundando os primeiros bancos, aonde quem tinha mais dinheiro guardava
com um burguês o seu dinheiro, a sua riqueza, em forma de ouro, prata e outras coisas, eles começam a acumular capitais. É a acumulação de capital que permite que se desenvolva um comércio vibrante marítimo que vai buscar uma nova rota comercial marítima para o local das Índias, lá no Oriente, lá no Extremo Oriente, na Ásia, propriamente dita. Ah, professor, mas por que eles não iam por rotas terrestres, através de Constantinopla, buscar os produtos lá em Constantinopla, como já era feito na Idade Média? Porque famílias muito ricas da cidade de Veneza e Nápoles, eles desenvolveram o monopólio sobre o comércio naquela região, pelo mar Mediterrâneo e por terra. Eles iam buscar os produtos apreciados lá no Oriente, que eram perfumes, tecidos raros, a seda principalmente, temperos, fármacos, várias ervas medicinais desconhecidas na Europa. Eles iam buscar lá em Constantinopla, que era um entreposto entre a Ásia e a Europa. Porém, essas famílias dominavam o monopólio ali. E com o surgimento desse comércio vibrante, várias famílias de comerciantes ricas da Espanha, da França e de outros lugares, tinham a necessidade lembrando que a Espanha não era unificada ainda, nem a França era um reino absoluto, mas já existiam as famílias riquíssimas lá que acumulavam capital. Eles começam a desenvolver o acúmulo de capital necessário para empreender grandes viagens. Porém, eles precisavam do poder político para empreender essas viagens. É aí que há o golpe mortal sobre o sistema de produção feudal, que é o estabelecimento do Estado absolutista. O suzerano dos suzeranos, aquele que dominava todos os mini-feudos, que tinha todos os parentes distribuídos sobre os feudos, agora ele se intitula rei único de todo o território. E ele unifica o território. Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu em Portugal. Certo? É com essa unificação do poder político que você tem um embasamento do Estado para que aqueles burgueses ricos que acumularam capitais fossem buscar especiarias numa nova rota marítima para a Ásia, certo? Então, o Estado fica responsável por dar a proteção, armar as pessoas para dominar novos territórios e levar a fé cristã para esses novos territórios que seriam desbravados. E o burguês entrava com o financiamento e a riqueza e o dinheiro para comprar esses produtos na Ásia. Então, aí, no Estado absolutista, a gente tem até um modo econômico e financeiro chamado mercantilismo, que se baseava na acumulação de metais preciosos. O Estado que possuísse mais metais preciosos tinha mais poder econômico. E o protecionismo, né? Você tinha o monopólio sobre alguma coisa, você protegia o seu mercado, não deixava que outros invadissem o seu mercado. Certo? Então, a gente tem a ruína do sistema feudal de uma forma bem simples, falando. É lógico que vocês teriam que se aprofundar mais nesse tema, lendo mais livros. Eu recomendo até um livro que eu deixei aí na bibliografia, que é A Transição do Sistema Feudal para o Capitalismo, do autor Rodney Hilton, e outros. Eles vão mostrar passo a passo nesse livro como o sistema feudal foi caindo e o sistema capitalista foi tomando conta e florescendo em toda a Europa e na parte conhecida no mundo até então, no início do século XV, que já é a Idade Moderna.
Daí a gente vê um movimento de grandes navegações, Portugal e Espanha, né? Eles são os pioneiros no movimento de grandes navegações, graças a um Estado forte e centralizado e acumulação de capital vinda do mercantilismo, que é o início do sistema capitalista e que era bancado pelos grandes burgueses da época, certo? Bem, o sistema capitalista, então, ele vai desenvolver a partir desse momento, com as grandes navegações. Portugal se unifica, ele era um feudo pertencente às famílias espanholas, com a invasão árabe islâmica da Península Ibérica, a gente tem a união das 4 maiores famílias espanholas para lutar contra a invasão árabe. E aí que Henrique de Castela, ou Henrique de Avis, né, que era chamado mais tarde, que ele vai dar origem a uma dinastia que é a dinastia de Avis, ele vai ser premiado pelas famílias espanholas com um feudo chamado Condado Portocalense, aonde tinha 2 cidades, que era a cidade do Porto e a cidade de Cale, em Portugal. A união das 2 cidades deu origem a Portocale, que deu origem a Portugal, o nome Portugal, certo? E Portugal vai empreender, através do navegador Pedro Álvares Cabral, dentre outros, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e outros, ele vai sair em viagem para as grandes navegações e vai atingir lá a Índia, e Portugal vai ter um monopólio durante várias décadas das especiarias vindas do Oriente. E também vai ter acesso ao Brasil, que vai ficar 30 anos semi-abandonado depois da descoberta, porque eles não tiveram acesso ao ouro imediatamente, diferente da América Espanhola, que o Colombo chegou na Europa, na América, representando os reis espanhóis, e logo eles já tiveram acesso às minas de ouro, depois o Américo Vespúcio, e foi espalhando aí pela América Espanhola. Isso enriqueceu demais os estados. Era todo o ouro circulante no mundo era vindo da América, todas as riquezas através de especiarias eram vindas do Oriente, da Índia, e redistribuídas por espanhóis e portugueses, principalmente portugueses que detinham o monopólio do comércio marítimo com as Índias, certo? Com isso, vários estados nacionais vão despontando na Europa, mesclados com ainda feudos, pequenos reinos que proliferavam principalmente na Itália. A gente tem o reino da Piemonte-Sardenha, o reino de Nápoles, o reino de Veneza e vários outros. E a mesma coisa na Alemanha, que era considerada uma confederação, né, de reinos não unidos, cada reino tinha o seu próprio rei. Então a gente tem o reino da Bavária, o reino da Prússia, dentre outros, certo? Então a gente veja bem que o capitalismo ele vai se desenvolvendo dentro de um sistema político diversificado, de reinos, monarquias independentes, monarquias absolutistas, certo? E ele vai se proliferando e ocupando esses sistemas políticos à medida que ele vai se desenvolvendo. Nós temos desenvolvimentos tecnológicos nesse período, né? Embarcações mais modernas que aguentavam grandes viagens e que portavam canhões, maiores quantidades de canhões, com porões mais bem abarrotados, que cabiam bastante produtos. Aí também surge a escravidão negra, né? Que o negro ele é visto como um bem, lembrando que na África, continente africano, quando os portugueses foram margeando a costa da África até atingir as Índias, eles foram fundando feitorias, que eram fortificações, e iam dando nome aos lugares e fortificando os lugares. E eles tiveram acesso às tribos africanas. E muitos negros já praticavam a escravidão
negro escravizava negro lá. Existia uma lei entre as tribos que tinham guerras entre si, as que perdiam as guerras, os homens, mulheres, crianças, eram escravizados. Então, muita gente aprendeu na escola, na década de 70, 80, até o início da década de 90, que, olha, os portugueses, eles caçavam os negros na África para levá-los como escravos. Isso não é verdade. Os livros hoje, a historiografia contesta. Pô, tinha casos assim, mas era muito poucos e não era a predominância. Se o escravo era visto como um bem, e você tinha que minimizar o trabalho de caçá-lo. O próprio negro africano escravizava o outro negro africano de tribos que perdiam em guerras. Então, os portugueses se aproveitaram e começaram a comprar esses escravos das tribos vencedoras. Abarrotavam os navios negreiros num sistema totalmente desumano e levavam para o trabalho nas lavouras, na América e, posteriormente, nas minas de ouro no Brasil. E, no caso da Espanha, nas minas de ouro da Espanha, de prata também, da América Espanhola. Certo? Então, esse sistema mercantilista, dentro do sistema capitalista nascente, deu origem a um capitalismo crescente que vai desembocar nessa criação dos estados, que eu pontuo para vocês. Criação do estado, comércio ultramarino vibrante, acumulação de capital, né? Desenvolvimento de novas tecnologias, grande desenvolvimento de novas tecnologias e o comércio até de seres humanos que eram os escravos negros, certo? Bem, a acumulação de capital não parou mais a partir daí. O capital sempre passou a ser acumulado pela grande burguesia e parte da aristocracia nobre da Europa, até chegar à época do Iluminismo. O Iluminismo, ele é aquele movimento que a gente já estudou aqui nas nossas aulas, é uma filosofia que surge a partir do século 17 e 18, através de vários autores, como a gente já citou anteriormente. Essa filosofia, ela começa a ter um olhar de que o burguês, que era o acumulador de capital, ele tinha cerceada a sua liberdade de poder político, porque os nobres não abriam mão disso. Os nobres viviam das riquezas produzidas pelos burgueses, que pagavam os impostos e bancavam todos os gastos em empreendimentos, enquanto que a nobreza apenas governava o Estado burocrático e não gerava riqueza. Então, nós temos aí o iluminismo, que vem com ideias econômicas, que vem desbancar esse Estado absolutista e, consequentemente, o mercantilismo. Então, o iluminismo, ele combate duas esferas. A esfera política, que é a esfera do absolutismo monárquico, e a esfera econômica capitalista do mercantilismo. Eles queriam um avanço do capitalismo, uma superação do mercantilismo. Era necessário superar o mercantilismo. E aí surgem vários pensadores econômicos, eu destaco a Adam Smith, com seu livro A Riqueza das Nações, né? E que ele revoluciona o pensamento e ele cria o conceito de liberalismo econômico, em que o Estado ele não deve interferir nas relações comerciais. Isso é um boom, um novo boom para o capitalismo, certo? Mas da teoria para a prática, como isso se deu? Como que você saiu dos livros, como o do Adam Smith, e partiu para a prática, propriamente dita, ou seja, a implementação dessa teoria?
através das revoluções. Então, nós temos aí a Revolução Industrial, na Inglaterra, por volta de 1760, aparece a primeira Revolução Industrial inglesa. Há um desenvolvimento intelectual enorme nesse período e também um acúmulo de capitais da burguesia. Aquele acúmulo de capitais, de ouro, de prata, de riquezas pela burguesia, permite financiar a Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, por volta de 1760 até 1780, 90, aconteceu na Inglaterra, através da criação da máquina a vapor, do uso do carvão como combustível, né? E, vamos dizer assim, a máquina começa a ser importante para o modo de produção capitalista. E com a introdução da máquina, você vai deixando o trabalho artesanal para trás. O capitalismo, ele necessita produzir em grande quantidade para um mercado consumidor ávido para consumir aquele produto. Então, o artesão, que às vezes leva dias para fazer o seu produto, não era viável para o sistema capitalista liberal que estava surgindo naquele momento durante a Revolução Industrial. Então, na Inglaterra, a gente tem lá umas medidas políticas dadas pelo parlamento, que o parlamento era todo burguês, lembrando que a Inglaterra era uma monarquia não absolutista, uma monarquia constitucional em que o parlamento tinha muitos poderes políticos sobre o país. E era formado por burgueses. E uma parte da nobreza, né? A gente tinha a Câmara dos Lordes, que era a Câmara dos Nobres, e a Câmara Comum, né? A Câmara dos Comuns, que era um dos burgueses ricos. A gente tem o período da República de Oliver Cromwell, tudo que ele, através de uma lei chamada Atos de Navegação, ele criou um monopólio das riquezas e do comércio marítimo em navios ingleses para a Índia e para vários lugares, acumulando ainda mais o capital, preparando cada vez mais o país para essa revolução industrial que estava por vir. Então, quando vem a primeira revolução industrial, a gente tem um boom nas fábricas, as cidades passam a ser os centros e o campo passa a ficar defasado, ele passa a perder os seus habitantes. Por quê? As terras da Inglaterra começam a ser confiscadas pelo governo e é para a produção em larga escala de lã, através de produção de ovelhas, né, para extração de lã e para a produção agrícola em alta escala e tudo mais, e aqueles artesãos que moravam na terra e faziam trabalhos manuais nos seus teares, desfiando a lã da ovelha e produzindo blusas e roupas que levavam semanas para ficarem prontas, eles passam a não ter mais o acesso à terra para a criação do seu rebanho e eles começam a migrar para os grandes centros. Isso é chamado de processo de cercamento dos campos ingleses. O governo inglês cerca os campos e tira toda a população de lá, e o campo agora é usado para produzir para a empresa, para a indústria, para a fábrica nas grandes cidades. E aquele trabalhador, ele migra para as cidades e ele começa a trabalhar nessas fábricas como classe operária proletária, como os marxistas chamam, como proletariado. As cidades crescem, a paisagem muda, a geografia muda. Os grandes centros, os melhores bairros eram dos burgueses e da nobreza, e a região que ficava à margem dos grandes centros eram habitadas pelos operários. Por isso que muitos aí criam um termo, nessa época, de marginalizados, que viviam à margem da sociedade burguesa. Ok? Mas as fábricas geraram grande quantidade de emprego. Houve um desenvolvimento da alimentação, do vestuário,
da produção industrial em larga escala. Começa a se criar um mercado consumidor inglês e europeu forte, certo? E nunca na história da humanidade, até aquele período da primeira Revolução Industrial, a humanidade não tinha vivido com mais conforto do que nas eras passadas. Um operário inglês que tinha uma carga de jornada de trabalho de 14 a 16 horas diárias, que não tinha leis trabalhistas que protegiam ele, e que até crianças, a partir dos 5 anos, trabalhavam nas fábricas, eles ainda assim eles tinham uma vida um pouco mais confortável que é no feudalismo. Porque no feudalismo, o senhor feudal punia com a morte, caso acontecesse alguma coisa, que o senhor não concordasse com a família do servo. Trabalho de 14 a 16 horas poderia durar 24 horas na época de colheitas no campo, durante o feudalismo. Certo? Então, muitos historiadores, aí, muita historiografia marxista tenta falar assim que não, porque o aparecimento de uma classe que detém os meios de produção, que são os capitalistas, os antigos burgueses e agora capitalistas, eles criaram uma classe de proletários injustiçados e explorados pelo sistema. Sim, eles tinham que trabalhar em troca do salário. Houve apropriação da força, da mão de obra deles, né? Houve o sistema de mais-valia. Porém, ainda assim, durante a era industrial, eles tinham uma vida muito melhor do que na era feudal, que as coisas eram massacrantes. Certo? Bom, é aí que surge o capitalismo industrial. A partir da segunda revolução industrial, que já é no século final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem a era industrial. A era do capitalismo industrial é aquela era em que as grandes indústrias começam a surgir. Aqui no Brasil, a gente não tem muita referência de indústrias seculares. Mas muitas multinacionais que vieram para o Brasil são seculares. Por exemplo, a General Motors é de 1860. A Johnson Johnson, ela é de 1880. A General Electric, 1860. Várias empresas de petróleo americana são da década de 60, onde se perfurou o primeiro, da década de 1860, onde se perfurou o primeiro poço de petróleo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Certo? Então, aí na segunda Revolução Industrial, a gente já tem o despontar de grandes potências, né? Não é mais localizado na Inglaterra. Vários países começam a utilizar a Revolução Industrial e implementarem desenvolvimentos tecnológicos crescentes. Aí a gente tem a substituição do carvão como principal combustível para o petróleo, o óleo propriamente dito, né? O diesel. A eletricidade começa a ser desenvolvida também, né, através do dínamo, primeiro gerador de eletricidade da humanidade. E a gente começa a ver o desenvolvimento do capitalismo industrial. As grandes multinacionais que invadem o século XX e são instaladas nos outros países para produzir e ganhar aquele mercado consumidor, passam a ser uma realidade dentro do sistema capitalista. Ele se fortaleceu tanto que agora ele transcende o seu local de origem do ganho daquele ramo. Por exemplo, ramo de petróleo transcende os Estados Unidos, transcende outros produtores. Vários países começam a desenvolver essa produção de petróleo. E no final do século XIX, a gente tem também uma mudança política, que é o imperialismo, a necessidade de países que eram de grandes potências industriais, que é o caso da Inglaterra, da Bélgica, da França,
da Alemanha e Itália, a quererem dominar mercados no mundo, mercados não desenvolvidos, que era o caso da Ásia, de olho no mercado consumidor, porque existia um alto índice populacional lá. Se você produz na Inglaterra e você tem um mercado na Índia e na Ásia, você tem um grande mercado consumidor para os seus produtos. E daí a gente vê a Inglaterra criando seus protetorados na Ásia, né? E daí existem as resistências, a guerra do ópio, a guerra dos boxers. Na Índia, a gente também a guerra dos cipaios, que são tentativas de resistência à dominação imperialista dos países europeus. Na África do Sul, a mesma coisa. E a América Latina sendo usada como modo de exploração também pelos países industrializados, né? A Inglaterra, ela tinha uma grande influência aqui na América do Sul, influenciou na Guerra do Paraguai, e o Brasil tinha relações muito prósperas economicamente com a Inglaterra, e relações diplomáticas também muito grandes com o reino inglês, com a comunidade britânica. Ok? Bom, só que com esse sistema de imperialismo, você dominar mercados consumidores, mercados de matéria-prima, né, fornecedores de matéria-prima para as grandes indústrias, que eles dominavam regiões pelo mercado consumidor e pelo mercado de matéria-prima. Você não tem na Inglaterra, por exemplo, matéria-prima que você tem em outros lugares. Então, a Inglaterra lá dominava tal país que era atrasado, que não tinha uma revolução industrial própria, e eles dominavam lá para retirar, muitas vezes, a matéria-prima para a transformação na indústria. Ok? Aí surge o capitalismo financeiro também. Os grandes bancos acumuladores de riqueza começam a despontar no mundo e começam a acumular a uma união do capitalismo industrial com o capitalismo financeiro. As bolsas de valores começam a ser criadas. O produto muitas vezes não existia, mas a possibilidade de vendê-los antes de produzi-los já gera riqueza. É o princípio da oferta e da procura e da previsão de produção. Com isso, a Bolsa de Valores ela consegue negociar safras, por exemplo, no caso de commodities, antes mesmo da safra ser plantada. E consegue também várias empresas que produzem produtos industrializados conseguem subir o preço das ações de acordo com o nível de produção que eles atingem, né? A produção tem uma grande valorização no mercado daquela empresa, porque um novo produto foi lançado e houve sucesso de vendas. As ações vão lá em cima, ok? Então você tem aí uma dinamização nunca vista no capitalismo. O capitalismo ele gera uma riqueza tão estrondosa que você consegue negociar produtos que ainda não foram produzidos, certo? E o capitalismo ele vai passar por essas transformações também no século XX. No século XX, a parte talvez o maior boom capitalista no século XX. A gente tem um período de crise que a gente vai falar mais para o final, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele passa por um período de grande prosperidade, de grande tecnologia, né? Uma expansão tecnológica nunca vista e de grande riqueza. No século XX, nunca se viveu tão confortavelmente quanto somado todos os séculos da humanidade. Tá? No século XX, o nível de riqueza da humanidade está melhor distribuído do que em todas as eras existentes anteriormente na humanidade. Ah, mas, professor, não existiu pobreza? Não existiu miséria extrema? Sim, existiram misérias extremas. O capitalismo, ele não tem interesse na miséria. O Marx, ele fala nos seus escritos no livro O Capital, do exército de reserva, né, que fala que tem que ter uma massa de desempregados. O capitalista ele se previne através disso, uma massa de desempregados para que force os que estão empregados a trabalharem.
porque o capitalismo ele vive dessa crueldade, seria selvagem e tudo mais. Mas isso não corresponde com a verdade totalmente, porque é mais o lugar onde existiu miséria no capitalismo, em países capitalistas, é mais por problema político dos seus governos, dos seus governantes, que eram ditatoriais, que eram arcaicos, que não investiam, do que propriamente dito do sistema capitalista, certo? Porque o capitalismo, ele parte do princípio do seguinte: se todos tiverem acesso aos seus produtos, mais vendas você tem, mais oferta você tem no mercado, certo? E com isso, mais concorrência, mais qualidade, mais desenvolvimento, novos produtos. Nós temos aí, a partir da década de 80, a criação da Nasdaq, que é a Bolsa de Valores virtual dos Estados Unidos, que negocia tudo que é relativo à tecnologia digital nos Estados Unidos. E a Nasdaq, ela foi um outro boom tecnológico dentro do sistema capitalista, que ela vai produzir esses produtos tecnológicos da área digital que nós temos dentro da nossa casa.